amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Bíblia. Estamos utilizando este guia de estudo dirigido, Gênesis, e nesta semana chegamos ao estudo de número 4, o Dilúvio. Se você não tem este guia de estudo físico impresso, você pode acessar o conteúdo gratuitamente pelo site www.cpb.com.br. Meu nome é Timóteo Elker e eu sou irmão do Tiago. O Tiago é o apresentador oficial aqui do canal Adventismo Vivo. Mas neste trimestre vamos ir até o fim estudando o livro de Gênesis e no próximo trimestre o Tiago retorna para a apresentação do estudo. Além de recomendar o nosso guia de estudos, quero fazer a recomendação deste livro, A Grande Extinção em Massa, de autoria de Naor Neves de Souza Júnior. Este livro é publicado também pela Casa Publicadora Brasileira, a CPB. E este livro trata do dilúvio, só que por um aspecto científico. O autor, o professor Naor, é doutor em geologia. Já ministrou aulas na USP, Unesp e também UNASP. E tem uma bagagem muito rica para tratar do assunto do dilúvio, que é uma peça-chave para o debate entre criacionismo e evolucionismo. E veja, essa é uma obra muito bonita. Há muita informação, há fotos coloridas, gráficos, e aqui será explicado o evento do dilúvio do ponto de vista científico, como o dilúvio alterou a camada geológica. Será que existem evidências de que o dilúvio foi universal? E mais, será que o dilúvio teve seus efeitos restritos apenas a este planeta? Ou o dilúvio foi uma parte de uma catástrofe de maiores proporções que alterou também outros planetas, a Lua? Esse livro trata dessas questões e é interessantíssimo. Esse é um livro recente lançado pela CPB neste ano, em 2022, porém o professor Naor já vem trabalhando essa temática há décadas. E ele, inclusive, gravou uma série de palestras que tem aí por volta de 8 a 9 horas de duração, falando sobre o conteúdo desse livro, claro, de forma resumida. E eu recomendo fortemente que você adquira e leia este livro, e se não o fizer, que pelo menos assista às palestras do professor Naor. Nós vamos deixar o link na descrição do vídeo. E agora, sem mais demoras, vamos para o estudo da lição. E hoje, em especial, vamos usar a projeção na tela. Acompanhe conosco. A primeira coisa que vamos fazer será nos situarmos no tempo. E para isso, veja esse gráfico da genealogia de Adão. Na primeira linha, temos os descendentes de Adão pela linhagem de Caim. Ao meio temos Abel, que não deixou linhagem, e abaixo nós temos a linhagem de Sete. A linhagem de Caim é chamada de Cainitas e a de Sete é chamada dos Setitas. Na linhagem dos Setitas nós temos 10 gerações até alcançar Noé, ao passo que em Gênesis 4 são mencionadas apenas 8 gerações dos Cainitas. A geração dos Setitas está em Gênesis capítulo 5. Em Gênesis capítulo 6 é dito que os filhos de Deus contraíram matrimônio, tomaram as filhas dos homens, e disso veio a grande corrupção do gênero humano. Os filhos de Deus são os setitas, e as filhas dos homens é uma referência às mulheres cainitas. Foi dessa mistura entre aqueles que adoravam a Deus e os que não adoravam que foi gerado o povo antediluviano extremamente corrupto. É importante nós verificarmos essa questão das gerações para compreendermos, em primeiro lugar, outros textos da Bíblia. Por exemplo, Enoque é chamado no livro de Judas, no verso 14, de o sétimo depois de Adão. Então precisamos entender essa genealogia para compreender aquela passagem. Mas existe uma outra grande razão pela qual estamos olhando para a genealogia de Adão. É que é possível localizarmos a data do dilúvio, o momento exato na história em que esse evento tomou lugar. E como nós vamos fazer isso? Veja a linha do tempo traçada na parte de baixo da tela. Para a criação de Adão, vamos colocar o ano 0 ao lado esquerdo. Se formos a Gênesis 5, vamos ver a informação de que Adão viveu por 130 anos e então gerou Sete, o que
nos faz concluir que Sete nasceu no ano 130 da história humana. Gênesis 5 também nos diz que Sete viveu por 105 anos e gerou Enos. Então, se nós somarmos 130 mais 105, vamos chegar a 235. Enos nasceu no ano 235 da história humana. Se nós formos também a Gênesis 5, vamos ver que Enos tinha 90 anos quando gerou a Cainã. De modo que nós concluímos que Cainã nasceu no ano 325 da história humana. Seguindo esse raciocínio por todo o capítulo 5 de Gênesis, nós vamos chegar à conclusão de que Noé, o 10º depois de Adão, nasceu no ano 1056 da história humana. A Bíblia também fala que quando Noé tinha 500 anos de idade, nasceram seus filhos, Sem, Cã e Jafé. Portanto, o nascimento dos filhos de Noé se deu no ano 1556. Agora, Gênesis 6 nos diz que o dilúvio ocorreu no ano 600 da vida de Noé. Portanto, nós podemos datar o dilúvio ocorrendo no ano 1656. Outra compreensão que este gráfico nos dá é como o conhecimento do Deus verdadeiro e a tradição da história da redenção foi passada de geração em geração. A Bíblia revela que Adão viveu 930 anos. Então note, Adão foi contemporâneo de Lameque, pai de Noé. Lameque está na 9ª geração. Adão certamente foi contemporâneo de Lameque, porque Lameque nasceu no ano 874 e Adão viveu até o ano 930. Então imagine como eram as coisas naquele tempo. O próprio Adão poderia contar a história do Éden, a história do pecado, a história da expulsão, a história da corrupção do gênero humano para os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, trinetos e assim sucessivamente. Portanto, veja como Noé está muito próximo de Adão. Olhando também este gráfico, entendemos porque o espírito de profecia diz que o dilúvio foi anunciado a Enoque e que Metusalém e seus filhos ajudaram na construção da arca. Isso está no livro Patriarcas e Profetas. Porém, esses patriarcas fiéis e justos morreram antes que viesse o dilúvio. Agora, para compreendermos a situação de pecado e degeneração que havia antes do dilúvio, vamos avançar para ver como o espírito de profecia caracteriza as pessoas daquela época. O primeiro grupo citado no livro Patriarcas e Profetas são os ateus materialistas. Como assim? Numa época tão primitiva, tão próximo da história do Éden, numa época em que Adão ainda estava vivo, alguém que falava com Deus, havia ateus? Sim, veja o que diz Patriarcas e Profetas na página 54. Não desejando conservar a Deus em seu conhecimento, logo vieram a negar a sua existência. E por que eles são qualificados ali também como materialistas? Porque esses ateus, por ocasião do dilúvio, diziam que não poderia haver forças sobrenaturais que fizessem chover, que pudessem gerar uma grande inundação, pois século após século as leis da natureza continuavam fixas. Então eles defendiam a existência harmônica da matéria, por isso eram ateus materialistas. O segundo grupo era dos pagãos idólatras, sim, aqueles que adoravam um deus ou deuses diferentes do Deus verdadeiro. Patriarcas e Profetas, na página 55, diz: bosques extensos que conservavam a folhagem durante o ano todo eram dedicados ao culto dos deuses falsos. E mais, desde aquela época se praticava sacrifícios humanos. Veja agora o livro História da Redenção, na página 67. Tinham erigido altares nos bosques consagrados a seus ídolos, sobre os quais ofereciam sacrifícios humanos. O terceiro grupo é o dos professos adoradores do Deus verdadeiro. Eles diziam adorar Jeová, porém não era essa a realidade. Veja a descrição de Patriarcas e Profetas na página 57. Os homens daquela geração não eram todos, na mais ampla acepção do termo, idólatras. Muitos professavam ser adoradores de Deus, pretendia que seus ídolos eram representações da divindade e que por meio deles o povo poderia obter uma concepção mais clara do ser divino. E o próprio espírito de profecia diz que especialmente esse grupo que professava adorar ao Deus verdadeiro, mas que se valiam de imagens, tornaram-se os acérrimos zombadores e perseguidores de Noé.
O quarto e último grupo que nós poderíamos extrair da narrativa bíblica e do espírito de profecia era o grupo dos justos, a linhagem pura dos setitas, entre os quais achava-se Noé, porque a Bíblia diz que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Com essa diversidade de concepções religiosas, como era a condição moral dos antediluvianos, veja essa descrição que também está no livro Patriarcas e Profetas, na página 55. A poligamia fora logo introduzida, contrária às disposições divinas dadas ao princípio. E sobre a poligamia nós já vimos na lição passada, quando falamos de Lameque, descendente de Caim. O Senhor dera a Adão uma só esposa, mostrando sua ordem a tal respeito. Mas depois da queda, os homens preferiram seguir os seus próprios desejos pecaminosos. E como resultado, o crime e a miséria aumentaram rapidamente. Nem a relação do casamento, nem os direitos de propriedade eram respeitados. Quem quer que cobiçasse as mulheres ou as posses de seu próximo, tomava-as pela força, e os homens exultavam com as suas ações de violência. Veja que a violência não era apenas praticada, mas ela era comemorada. Os homens exultavam com suas ações de violência, deleitavam-se na destruição da vida de animais. Então veja, era a verdadeira barbárie, matavam por prazer, faziam os animais sofrerem porque retiravam disso prazer. E agora note o seguinte, o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram a considerar a vida humana com espantosa indiferença. Essa era a condição do mundo antediluviano. Eles eram polígamos, ou seja, não respeitavam o casamento monogâmico como Deus instituiu, e tomavam as mulheres e os bens dos outros com extrema violência, praticavam crueldade com os animais e faziam uso da carne antes que Deus permitisse que fosse usada como alimento humano. Mas há outros textos do espírito de profecia que tornam ainda mais tenebrosa a descrição do pecado dos antediluvianos. Veja esses textos que aparecem no livro Spiritual Gifts, no volume 3. Trata-se de uma obra que ainda não foi traduzida para o português, mas que pode ser acessada facilmente e gratuitamente pela internet. Na página 64 de Spiritual Gifts, no volume 3, é dito o seguinte: mas se houve um pecado maior que qualquer outro que requereu a destruição da raça humana pelo dilúvio, este foi o vil crime da amalgamação de homens e animais, que desfigurou a imagem de Deus e causou confusão por toda parte. Deus se propôs a destruir por um dilúvio essa poderosa raça longeva que corrompera os caminhos diante dele. E na mesma obra, a página 75 está escrito: todas as espécies de animais que Deus criara foram preservadas na arca. As espécies confusas que Deus não criou, que eram resultado de amalgamação, foram destruídas no dilúvio. Que texto tremendo! É dito que o principal pecado que levou à destruição dos antediluvianos foi o crime da amalgamação. O que é amalgamação? Infelizmente, não sabemos dizer com precisão. Esses textos da tela são extremamente polêmicos e muito debatidos na história do Adventismo. Basicamente, duas posições prevalecem. A posição minoritária é que os antediluvianos colocavam animais de espécies diferentes para cruzarem entre si e produzirem indivíduos híbridos. Além disso, era praticada também a zoofilia, unindo seres humanos a animais. Essa é a posição minoritária, porque ela entende que a amalgamação ocorria também entre seres humanos e animais. Já a posição majoritária, que é aceita pela maioria dos estudiosos, é que a amalgamação ocorria apenas entre animais, sem a prática de zoofilia, ou seja, sem a ocorrência de sexo entre seres humanos e animais. Para a teoria majoritária, que entende que a amalgamação estava restrita apenas aos animais, os antediluvianos praticavam esses cruzamentos entre espécies distintas e os filhos, o produto dessas uniões, eram animais que Deus não criou. Independente da teoria adotada, majoritária ou minoritária,
É quase que um consenso que, por exemplo, os dinossauros surgiram dessa prática de amalgamação. Tanto é que no texto da página 75 é dito que havia espécies de animais que Deus não criou e essas espécies foram completamente destruídas no dilúvio. Independentemente de sabermos com exatidão o que foi esse pecado vil da amalgamação, uma coisa é certa. Ele envolvia uma engenharia genética ou uma prática genética que Deus abominava. E diante de tanta perversidade, Deus chama Noé e diz que ele deveria fazer uma arca porque o mundo seria destruído, porque o ser humano ultrapassou os limites da paciência de Deus. E Deus então passa a dar instruções a Noé sobre a construção da arca. Em Gênesis 6,14 lemos as palavras de Deus: "Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e a calafetarás com betume, por dentro e por fora." Esse texto de Gênesis 6,14 é especialmente problemático e difícil de explicar. A primeira expressão, tábuas de cipreste, ou seja, madeira de cipreste, vem da palavra hebraica gofer. Essa palavra aparece apenas nesse texto. Não temos outras referências na Bíblia para dizer que madeira é essa, que material é esse. O espírito de profecia diz que era cipreste, a maioria das traduções bíblicas diz que era cipreste, porque isso coincide com o uso que os babilônicos faziam dessa palavra. Porém, o mais provável é que esta madeira pertença a um estado de coisas que não mais existe entre nós. E por que dizemos isso? Porque a descrição do espírito de profecia é que a madeira do tempo de Noé era algo muito diferente do que conhecemos. Patriarcas e Profetas, na página 54, diz: "As árvores sobrepujavam em tamanho, beleza e proporção perfeita a qualquer que hoje exista. Sua madeira era de belo veio e dura substância, assemelhando-se em muito à pedra, e quase tão durável como esta." Foi esse tipo de madeira, semelhante à pedra, que Noé teve de serrar para construir a arca. E o espírito de profecia diz que a construção da arca foi demorada exatamente porque a resistência da madeira era muito grande. Por isso dizemos que é difícil classificar essa madeira como algum tipo de árvore que conheçamos hoje. A segunda expressão que temos de comentar nesse texto é betume, a tradução de betume, ou em outras bíblias, pinche. É proveniente da palavra kofer. Novamente, essa palavra com esse sentido de algo que calafeta tábuas aparece somente nessa passagem. O que seria então esse betume com o qual as gretas das tábuas da arca foram fechadas? Existem basicamente duas teorias. A primeira teoria é que o betume seria uma espécie vegetal, um produto, uma resina extraída de plantas. Por quê? Porque no próprio Antigo Testamento, uma palavra muito semelhante a kofer aparece descrevendo uma planta. Veja o livro de Cânticos, Cânticos de Salomão, capítulo 1, verso 14. Lá é dito: "Como o racimo das flores de rena nas vinhas de Engedi é para mim o meu amado." Então, aqui, o ser amado do poema é comparado a um ramalhete de flores de rena. E essa planta rena é chamada de hakofer. É a mesma raiz da palavra que foi traduzida em Gênesis 6,14 como betume. O comentário bíblico adventista da década de 60, este que já chegou aqui no Brasil e foi traduzido para o português, ele ainda sugere a possibilidade de uma outra ligação. O que estamos falando? Lá em Gênesis capítulo 2, quando se fala dos rios procedentes do Jardim do Éden e da característica do que havia em cada lugar, é dito assim no capítulo 2, verso 12. "O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix." Segundo Flávio Joséfo e outros historiadores da antiguidade, o bidélio era uma resina extraída de uma planta. Essa planta nós encontramos até nos dias de hoje. É uma planta principalmente presente no continente africano. Então, para essa primeira hipótese, essa palavra kofer, traduzida como betume, seria na verdade uma resina proveniente de uma planta usada para calafetar as tábuas da arca. A segunda hipótese é que esse betume seria o que a gente realmente chama como betume, um derivado do petróleo que aparece na superfície da terra e é usado comercialmente até os dias de hoje.
Assim, encarado como um mineral, como um derivado do petróleo, seria mais fácil de assimilar isso que o material com que a arca foi calafetada. Por outro lado, o betume como um derivado de petróleo parece ser uma dificuldade para a explicação criacionista, porque, segundo o relato criacionista, o petróleo ele se forma com o dilúvio, com o soterramento e o encobrimento rápido de elementos vegetais e de seres vivos. Essa é a origem do petróleo, segundo os criacionistas. Então, admitir que havia petróleo antes do dilúvio parece ser um pouco complicado. Então temos duas teorias, que o betume seria uma resina vegetal ou o betume seria um derivado de petróleo. Cada uma delas tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Muito bem, vamos seguir agora para a estrutura da arca. Em Gênesis 6,15, Deus dá a seguinte orientação: deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30 côvados. Quanto é um côvado? Os comentaristas bíblicos divergem, alguns falam 42 centímetros, outros 45 centímetros, outros 48 centímetros. Sim, porque o côvado é a medida da palma, da ponta da mão de um homem até o seu cotovelo. Então, claro, varia de pessoa para pessoa, por isso as medidas são aproximadas, mas tem prevalecido a medida de 45 centímetros. Então, se nós pegarmos 300 côvados vezes 45 centímetros, vamos achar um comprimento de 135 metros, uma largura de 22 metros e uma altura de 13 metros. Mesmo para os padrões atuais, é uma embarcação muito grande. E a Bíblia também descreve como a arca tendo 3 divisões, 3 pavimentos, 3 andares amontoados, um sobre o outro, no qual os mantimentos, os animais e a família de Noé ficaram alojados. Embora essa grande embarcação tivesse uma estrutura arrojada, fosse construída de tábuas provenientes de árvore que tinha uma consistência quase idêntica à da pedra, o espírito de profecia deixa claro que para a magnitude do que foi o dilúvio, essa estrutura não seria forte o suficiente para garantir a segurança de Noé e sua família e dos animais. Mesmo essa estrutura seria insuficiente, mas Deus determinou que anjos extraordinários em poder guardassem de modo sobrenatural a embarcação, para que ela resistisse às intempéries do dilúvio. E nisso nós podemos tirar uma grande lição espiritual. A lição de que a salvação é uma obra de cooperação entre Deus e o ser humano. Os méritos são de Deus. É claro que foi pela virtude de Deus que Noé e sua família foram preservados. Foi Deus que enviou os anjos para guardarem de maneira sobrenatural a arca. Mas a ordem de construir, o trabalho, o esforço de constituir a arca foi obra de Noé divinamente orientado. Assim também é a salvação. Deus proporcionou todos os méritos necessários para a minha e para a sua salvação. Mas é o concurso com a vontade humana, com a ação humana, que gera ou não o resultado. Não poderemos ser salvos se não colaborarmos com todos os meios que Deus já providenciou. Deus nos dá a sua graça, perdoa os nossos pecados, nos habilita a vencermos os pecados e exige de nós obediência. A salvação é sempre uma obra de cooperação entre Deus e o ser humano, uma sinergia. A lição de domingo também explorou de forma especial a construção da Arca de Noé e propõe uma comparação com a Arca da Aliança. Como assim? É porque a linguagem que aparece em Gênesis 6,15 é muito semelhante à linguagem de Êxodo 25,10, em que é detalhada a Arca da Aliança. Veja que em Êxodo 25,10 aparece primeiro a dimensão do comprimento e depois a largura e depois a altura, com uma forma de se expressar idêntica à de Gênesis 6,15. Será que poderíamos tirar disso alguma lição espiritual? Sim, as duas arcas são estruturas de proteção. Que a Arca de Noé era uma estrutura de proteção, é óbvio, né? Ela protegeu da tempestade. Agora, em que sentido a Arca da Aliança pode ser considerada uma estrutura de proteção? A Arca da Aliança em si não tinha grande valor. Ela recebe um grande valor pelo que ela contém. A lei de Deus, as tábuas dos 10 mandamentos. E nós costumamos nos referir à lei de Deus como uma cerca de proteção.
Nos tempos de Noé, era necessário estar dentro da arca para ser protegido e sobreviver ao dilúvio. E, no nosso caso, se queremos ter uma vida imortal e viver no céu, precisamos respeitar a lei de Deus. Isso nos garantirá saúde, isso nos garantirá proteção, isso nos poupará de muitos problemas e frustrações. A lição de segunda-feira também propõe um paralelo, porém dessa vez entre a criação e o dilúvio. Será que existe um paralelo entre esses dois relatos? Certamente sim. Veja na tela que interessante. Em Gênesis capítulo 1, verso 2 é dito que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Em Gênesis 8:1, ao fim do dilúvio, é dito que Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. É interessante notar que a mesma palavra, traduzida como Espírito, em Gênesis 1:2, é a palavra traduzida por vento, em Gênesis 8:1. Nos dois casos, trata-se de um vento da parte do Senhor, porque o Espírito Santo foi comparado pelo próprio Jesus como um vento, que não sabemos de onde vem nem para onde vai. Também na criação nós temos as águas unidas que são separadas no segundo dia da criação. Como assim? As águas estavam todas unidas e Deus separa as águas sobre o firmamento das águas abaixo do firmamento. No caso do dilúvio, as águas que estavam separadas, elas se unem quando as comportas do céu se abrem e as águas do abismo irrompem. Porém, depois essas águas se secam. Na criação, Adão governa sobre os animais, não apenas porque Deus disse para ele dominar sobre todos os animais, mas também porque no capítulo 2 o próprio Adão dá nome a cada um dos animais. Noé também governa sobre os animais. Foi ele que administrou a comida e a alocação de cada um dos animais na arca. E no capítulo 9, quando Noé sai da arca, Deus diz que poria pavor, medo nos animais em relação ao ser humano. Então, Adão e Noé governaram sobre os animais. A bênção de Gênesis 1:28, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, é praticamente idêntica à bênção de Deus sobre Moisés e sua família. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, em Gênesis 9:1. Note que interessante, Adão peca por comer do fruto proibido, o seu pecado teve a ver com a alimentação. No capítulo 9, Noé peca por beber e se embriagar, também está relacionado à alimentação. Quando Adão peca, ele percebe que está nu, Gênesis 3:27. Também no relato de Gênesis 9, quando Noé peca, ele fica nu e é visto por um dos seus filhos. Então, existem muitos paralelos entre o relato da criação e o do dilúvio. Porém, a pretensão da lição é a seguinte frase: Deus teve de destruir o que havia antes para permitir uma nova criação. Sim, o mundo estava corrompido no dilúvio, e para que Deus fizesse algo novo que pudesse ser imaculado, era necessário destruir a criação corrompida. E a lição, na parte de segunda-feira, traz uma importante pergunta para consideração. É dito o seguinte: o que em nós precisa ser destruído para então ser recriado? E aqui a lição sugere que leiamos o texto de Romanos 6, 1-6. O que diz esse texto e por que ele aparece aqui relacionado ao assunto do dilúvio? Vamos entender isso? Veja o texto de Romanos 6 na tela. Vamos recuperar o contexto. Os capítulos iniciais de Romanos tratam do assunto da justificação pela fé. Nos capítulos anteriores ao 6, Paulo trabalhou o assunto de que somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nossa condição de justo perante Deus não provém de nossas boas obras, porque se dependêssemos de nossas obras, todos estaríamos condenados. Mas é Deus que justifica o pecador. Porém, poderia surgir a questão na mente dos leitores de Paulo. Ora, se a justificação perante Deus não depende das minhas obras, então continuarei a viver uma vida libertina, porque sou justificado pelos méritos de Jesus. Então Paulo introduz o capítulo 6 da seguinte maneira: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? E agora que será introduzida a relação da vida cristã e da justificação com o tema do dilúvio. Veja o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?
O tema passou a ser do batismo agora. E note o verso 4, que é o verso principal. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aqui é dito que o batismo é um sepultamento. Será que o batismo é um sepultamento com terra, como acontece nos cemitérios? Não, é claro que não. O batismo é um sepultamento com as águas. Nós somos sepultados nas águas e levantamos como novas criaturas que não estão mais comprometidas a viver no pecado. Agora nós somos comprometidos a viver pela graça de Deus, que não apenas perdoou o nosso passado, mas que também é um poder que nos habilita para vencermos o pecado daqui para frente. E esse ser sepultado pelas águas do batismo está em ligação com aquilo que foi sepultado pelas águas do dilúvio, para que Deus ali fizesse uma nova criação, para que Deus levantasse dali uma linhagem de pessoas justas. Essa é a ligação. Assim como no batismo morremos pelo sepultamento das águas para ressurgirmos como novas criaturas, no dilúvio de Noé, Deus fez com que esse mundo perecesse para que ele pudesse ser também recriado em justiça. E a pergunta para reflexão é: o que em nós precisa ser destruído para ser então recriado? E eu diria tudo. Jesus precisa pegar esse coração de pedra, esse coração mau, que ama a impiedade, que ama o pecado, que é inclinado para as coisas que desagradam a Deus, e transformar esse coração num coração puro, num coração de carne, num coração que ama a santidade, num coração que se compraz em ler a Bíblia. Mas para que isso ocorra, é necessário uma destruição. E a destruição pode ser dolorosa, é necessário morrer. E quando nós temos que morrer, sentiremos muitas vezes privados daqueles prazeres que antes nós reputávamos como as melhores coisas da vida. Ao falar desse assunto e responder essa pergunta, eu me lembro de um relato de Ellen White. Quando ela recebeu o dom de profecia, ela muitas vezes orou a Deus que não permitisse que ela se orgulhasse do seu dom e que, se ela alimentasse sentimentos de orgulho, ela própria pedia que Deus enviasse doenças sobre ela, enviasse castigos, aflições, para que ela voltasse a ter um espírito humilde e não se orgulhasse. É assim que Deus age. Deus precisa destruir o que há de carnalidade em cada um de nós. Portanto, meu amigo, ao pedir um novo coração, esteja pronto para suportar a destruição que Deus fará em muitas das coisas que você amava, mas não se desespere. Quando Deus destrói, é para reconstruir uma realidade muito mais superior, para reconstruir um coração que ama a santidade. O próximo tópico que vamos abordar diz respeito à visão bíblica sobre a constituição do nosso planeta. Isso será importante para entendermos o que aconteceu no dilúvio. Vamos checar alguns textos. Em primeiro lugar, temos que ter em mente que, na concepção bíblica, abaixo da terra existe um abismo. Como isso aparece na Bíblia? Veja, por exemplo, Gênesis 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, há um abismo de águas. Outro texto que diz isso é Provérbios 8, 28. Quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, é um abismo que tem fontes de água. Isaías 51, 10. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo? Então, na concepção bíblica, abaixo da terra há um abismo de água. A Bíblia também fala dos fundamentos da terra que estão sobre esse abismo de águas. Em Jó 38, 4 é dito: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? A ideia é que a terra está sobre pilares, sobre colunas. Salmo 24 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então a terra tem fundamento, segundo Salmos 24. A próxima divisão, o próximo elemento é o firmamento. Gênesis 1, 6 a 8 diz: e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Note esse texto com atenção. Existem as águas sobre o firmamento e existem as águas debaixo do firmamento. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Então, no segundo dia, Deus organiza a água debaixo do céu, mas Deus também coloca uma camada de água sobre o céu, uma camada de água envolvendo o planeta Terra. E por que nós estamos destacando isso aqui? Porque o relato do dilúvio faz referência a essa
essa camada que existia antes do dilúvio, porém não existe mais. Veja Gênesis capítulo 7, verso 11. Diz assim: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, ou seja, a água debaixo da terra, e as comportas do céu se abriram. Essa água que existia sobre o céu, é dito que as comportas do céu, a água que estava sobre o firmamento, se rompeu. E essa camada que envolvia o planeta desceu toda sobre a terra. E como se não fosse o bastante, as placas tectônicas se racharam, e essa água que estava no abismo da terra, embaixo dos fundamentos da terra, as placas se romperam e essas águas jorraram fortemente. Havia águas de cima e águas de baixo. E no livro do professor Naor, que recomendamos, e também nas suas palestras, o professor Naor narra como esse evento foi complexo. A seguir nós temos alguns slides que o professor Naor usa, e ele mostra de maneira muito convincente de que o dilúvio também envolveu o bombardeio da Terra, da Lua e mesmo de outros planetas com meteoritos, e que com o impacto desses meteoritos ocorreram tsunamis gigantescos, que houve um bombardeamento de meteoritos no sistema solar, é atestado pelas próprias crateras também da Lua. E também nós temos, por ocasião do dilúvio, a tectônica de placas, o rompimento das placas. Ao que tudo indica, antes do dilúvio existia apenas um único continente e um único oceano, Pangeia e Pantalassa. Porém, depois do dilúvio, os continentes foram quebrados e separados como a forma que nós conhecemos hoje. E com o bombardeio de meteoritos, tsunamis gigantescos de quilômetros de altura varreram todo o planeta. Então, o que é importante nós notarmos e o que queremos destacar aqui: o dilúvio não foi uma chuva qualquer. O dilúvio não foi uma inundação qualquer. O dilúvio foi o maior cataclisma da história deste planeta. Algo inimaginável para as nossas mentes humanas. E agora que veja que descrição profunda, veja que descrição sinistra o livro Patriarcas e Profetas faz da cena do dilúvio. Na página 60 lemos: aumentando a violência da tempestade, árvores, edifícios, pedras e terra eram arrojados a todos os lados. O terror do homem e dos animais era indescritível. Por sobre o estrondo da tempestade ouvia-se o pranto de um povo que tinha desprezado a autoridade de Deus. Agora note, o próprio Satanás, que fora obrigado a permanecer no meio dos elementos em fúria, temeu pela sua existência. Note que sinistro. Satanás, que era um dos anjos de maior categoria, maior patente no céu, presenciou a fúria dos elementos da natureza e temeu pela sua existência. Satanás pensou que ali mesmo, nas cenas do dilúvio, ele seria destruído com os outros ímpios antediluvianos. Foi um evento sem comparação com qualquer coisa que possamos conhecer nos nossos dias. Portanto, repetindo, veja as palestras do professor Naor, adquira o livro A Grande Extinção em Massa, para que você entenda com mais profundidade, do ponto de vista científico, do ponto de vista geológico, o que foi o dilúvio. Muito bem, é importante agora avançarmos para outro tema, a cronologia do dilúvio. A cronologia do dilúvio, a maneira com que ele foi detalhadamente registrado, é impressionante. Gênesis 7 nos diz que no ano 600 da vida de Noé, no dia 10 do segundo mês, Noé e sua família entraram na arca. Porém, o dilúvio iniciou-se apenas uma semana depois, no dia 17. E o Espírito de Profecia diz que durante uma semana os ímpios ficaram zombando de Noé e de sua família. Disseram que ele era louco e que ele deveria desistir de seu propósito. Mas Noé continuou na arca. Passada a primeira semana, diz a Bíblia que choveu por 40 dias e 40 noites. A linguagem da Bíblia é choveu, mas como nós demonstramos, é algo muito mais terrível, muito mais abrangente, muito mais violento do que uma tempestade com chuva. Durante 40 dias e 40 noites, essa tempestade terrível, avassaladora, continuou sem interrupção. Passados os 40 dias e as 40 noites, houve um período de 150 dias, durante os quais a arca ficou flutuando por sobre as águas. Ao fim desses 150 dias, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat, uma região que envolve hoje o sul da Rússia. Apenas meses depois, os cimos, ou seja, as partes mais altas das montanhas, apareceram.
Noé esperou 40 dias. Como uma forma de ver o nível das águas, ele enviou um corvo. Porém, o corvo retornou, demonstrando que não havia local para pousar. Uma semana depois, Noé envia uma pomba. Porém, a pomba retorna. Outra semana depois, Noé envia a segunda pomba. E ela traz uma folha no seu bico. E por fim, uma semana depois, Noé envia a pomba pela terceira vez. E ela não retorna mais, porque havia encontrado local para pousar. E olha que interessante. Estamos ainda no ano 600. No mês número 12. Porém, Noé não se apressa para sair da arca. Passa-se mais um mês. E só então a cobertura da arca é removida. Passam-se ainda quase outros 2 meses. E só depois então Noé recebe a ordem de Deus para que saísse da arca. Então veja na tabela. Noé entra na arca no 10º dia do 2º mês do ano 600 de sua vida. E ele apenas sai da arca no dia 27 do 2º mês do ano 601. Portanto, Noé e sua família ficaram mais de 1 ano dentro da arca. O dilúvio e a consequente baixa das águas durou muito tempo, muito mais que qualquer tempestade ordinária que conhecemos. Ao fim desse período, Noé, sua família e os animais saem da arca. Chegamos agora à parte de quarta-feira. E na pergunta de número 4 lemos: qual foi a primeira coisa que Noé fez ao sair da arca e por quê? E aqui somos direcionados para Gênesis capítulo 8, verso 20, que diz: levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Então a primeira coisa que Noé faz ao sair da arca é oferecer sacrifício a Deus, reconhecendo o grande cuidado, a grande misericórdia de Deus em tê-lo protegido de cenas tão terríveis como as que nós já vimos, a intensidade do que foi o dilúvio. Mas eu gostaria de aproveitar esse relato aqui do verso 20 que diz que Noé usou animais limpos, aves limpas para oferecer seu holocausto a Deus. Isso aqui é muito importante de um ponto de vista apologético. Você está lembrado da primeira lição sobre a criação quando nós falamos do sábado? Pois então, na discussão se o sábado deve ou ser não guardado pelos cristãos, muitos críticos dos sabatistas dizem que o sábado é uma ordenança da lei de Moisés e que, como nós estamos na nova dispensação, já não estamos debaixo da lei de Moisés. E ali vimos a importância de destacar que o sábado foi estabelecido no Éden antes da lei de Moisés. O mesmo raciocínio nós vamos fazer aqui. Aqueles que dizem que o cristão pode comer tudo porque a distinção entre animais limpos e imundos pertence à legislação mosaica e os cristãos não estão mais debaixo da dispensação mosaica, deveriam atentar para esse episódio. Desde o capítulo 6, quando os animais entram na arca, ali já é reconhecida a distinção entre animais limpos e imundos. No capítulo 8, o verso que acabamos de ler, Noé, o texto destaca, oferece a Deus em sacrifícios apenas animais limpos. Portanto, o que nós retiramos disso aqui é que a distinção entre animais limpos e imundos é anterior à lei de Moisés. Portanto, o fato de o cristão não viver sob a lei de Moisés nada tem a ver, não o libera para fazer uso de carnes imundas, porque essa distinção entre animais limpos e imundos, ela é anterior à lei de Moisés e, portanto, é válida para toda a humanidade, não só para os israelitas, não só para os judeus. E já que estamos falando sobre esse assunto de alimentação, a próxima pergunta de quarta-feira diz o seguinte: como o dilúvio afetou a dieta humana? Qual era o princípio por trás das restrições divinas? Basta continuarmos a ler. Em Gênesis 9, verso 2... Em Gênesis 9, verso 3 é dito: tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então veja, a dieta antes do pecado era de vegetais, a dieta depois do pecado era de vegetais, e só apenas depois do dilúvio, quando Noé e sua família saem da arca, é que Deus permite o consumo de carne pelos seres humanos. É aqui que Deus permitiu
permitiu. Como nós vimos em textos anteriores, os ímpios antediluvianos já faziam uso da carne antes do dilúvio, mas era sem a permissão de Deus. Então, atenção, esse verso 3, tudo que se move vive, ser-vos-á para alimento, é interpretado como alguns de que, na verdade, Deus não fazia questão de animais limpos e animais imundos. Não, isso não é verdade. Essa frase deve ser interpretada de acordo com os versos precedentes que mostram, sim, que havia distinção entre animais limpos e imundos. Mas o ponto para o qual eu gostaria de chamar a sua atenção é o seguinte, está em Gênesis 9, verso 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Esse assunto é muito sério. Os judeus levam com tal seriedade esse assunto de comer carne com sangue que no judaísmo existe o conceito de kasher. O que é kasher? É o alimento verificado, é o alimento que está de acordo com a legislação mosaica. E a legislação mosaica repetiu essa regra aqui de Gênesis 9, de que era proibido o consumo de carne com sangue. Então, um judeu, quando quer comer carne, ele não vai simplesmente a qualquer açougue, a qualquer supermercado, e compra a carne que está lá. Para um judeu consumir carne, ele vai se certificar de que ali naquele estabelecimento, que ali naquele pacote de carne, existe o selo, existe a marca kasher. A marca kasher garante que o sangue daquela carne, seja de gado, seja de aves, foi devidamente drenada. Os judeus levam muito a sério essa regra. E sabia que os cristãos também deveriam levar? Por que eu estou falando isso? Porque a igreja primitiva fez referência explícita a essa regra de não comer carne com sangue, de fazer a drenagem do sangue. Do que eu estou falando? Estou falando do que é relatado em Atos capítulo 15. Em Atos capítulo 15 nós temos o registro do primeiro concílio da igreja cristã em Jerusalém. Esse concílio foi motivado pela discussão acerca da circuncisão. Os cristãos de origem não judaica, os cristãos que não eram judeus convertidos, os cristãos que eram gentios, eles deveriam ser circuncidados? E essa questão gerou tanta polêmica entre os primeiros cristãos que foi convocado o concílio de Jerusalém. E ali foi debatido se a circuncisão era ou não necessária para os gentios ingressos na igreja. E veja a conclusão do concílio de Jerusalém. Está em Atos capítulo 15, verso 19, e é dito: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Ou seja, ficou decidido que a circuncisão não seria exigida dos gentios. Verso 20. Mas escrever-lhes que se abstenham da contaminação dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, e agora veja a lista de proibição do primeiro concílio da igreja cristã, das carnes de animais sufocados e do sangue. Então veja que a igreja cristã, os apóstolos se reuniram para discutir também esse assunto. E naquela assembleia houve um destaque especial para a mesma regra que lemos lá em Gênesis 9, que Deus deu a Noé. A carne até poderia ser consumida, mas o sangue como um alimento não deveria ser consumido e a carne não poderia ser sufocada. Isto é, o sangue do animal deveria ser drenado. Meu querido amigo, esta regra recebe importância tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Mas quão triste é ver que a maioria dos cristãos sequer considera isso como algo relevante. Veja, não estamos aqui dizendo que você é obrigado a consumir o alimento kasher, como os judeus fazem. Mas o mínimo que se espera de um cristão é investigar se a carne que ele consome foi devidamente drenada, se o sangue foi devidamente escoado. Aliás, deveríamos nos perguntar, por que os judeus que seguem esse ensinamento de Gênesis capítulo 9 não comem a carne que os cristãos geralmente compram em qualquer açougue? Fica essa questão seríssima para sua reflexão e meditação. A parte de quinta-feira enfoca outros aspectos da aliança que Deus faz com Noé e também com toda a humanidade. Em Gênesis 8:22 está escrito: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso significa que Deus não destruiria mais a terra por um dilúvio, que sempre as condições de agricultura seriam mantidas. E como um sinal, Deus estabelece o seu arco nas nuvens. Portanto, nos dias chuvosos, quando o ser humano puder
parece ser tomado de pavor, pensando que um novo dilúvio ia acontecer. Logo o arco estaria nas nuvens, anunciando a misericórdia e a graça de Deus. O mundo não seria mais destruído por uma inundação, por um dilúvio de águas. E aqui, na pergunta de número 7, a lição nos pede para responder como os arco-íris, como esse sinal da aliança de Deus se relaciona com o outro sinal da aliança, o sábado. E aqui nós podemos responder essa pergunta por contraste. Como assim? Na aliança que Deus faz com o povo de Israel, foi instituído o tabernáculo. E para adorar a Deus, o povo ia até o tabernáculo. Porém, nas alianças com Adão e toda a humanidade e com Noé e toda a humanidade, são instituídos símbolos, sinais da aliança, para os quais o homem não precisa ir, mas sim sinais que vêm até o homem. Quando falamos do sábado, não estamos falando de ir a um local sagrado, estamos falando de um tempo que vem até nós. E, portanto, essa aliança envolve toda a humanidade, porque ela não diz respeito a locais sagrados, mas ela diz respeito a uma condição, a uma situação que abarca todas as pessoas, em todos os lugares, em qualquer época. Com o arco-íris é a mesma coisa, é um sinal que vem até nós para dizer que Deus será misericordioso e não mais destruirá o mundo com água. Portanto, em resumo, tanto o sábado quanto o arco-íris são realidades que nos alcançam e, portanto, têm a sua validade e a sua abrangência universal. E para encerrarmos o nosso estudo, não poderíamos deixar de ler, entender e meditar nas palavras de Jesus que aparecem em Mateus 24, a partir do verso 37. É o próprio verso para memorizar dessa semana. Diz assim: pois como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O próprio Jesus fez a comparação de que assim como foram pegos de surpresa os antediluvianos, também os que estarão vivos nesse mundo por ocasião da segunda vinda de Cristo serão pegos de surpresa, desapercebidos. Por quê? Porque, diz o texto aqui, estavam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Comer, beber, casar-se são atividades ilícitas? É claro que não. É Deus que nos deu apetite para a comida e a bebida. Foi o próprio Deus que instituiu o matrimônio e o abençoou. Porém, o que estava acontecendo antes do dilúvio era que essas realidades boas que Deus criou foram pervertidas e passaram de meios para fins. A vida humana consistia no prazer da alimentação desregrada, nos prazeres do envolvimento sexual e, portanto, o ser humano deixou de ter a sua mente ligada a Deus, deixou de contemplar a solenidade das realidades celestiais e passou a viver uma vida materialista, uma vida dedicada apenas para os seus prazeres. Não é exatamente assim que está a nossa sociedade? Cada um se preocupa apenas com o seu prazer, apenas com o seu divertimento, apenas em adquirir recursos e mais recursos, em enriquecer para poder gozar cada vez de mais prazeres. E assim, a mensagem de que o mundo está próximo de seu fim, de que todas as coisas serão destruídas, já não impacta mais o coração humano. Ficamos frios e os apelos da Bíblia parecem ser coisas muito distantes, destinadas apenas para os mais velhos, os mais idosos, que não sabem, entre aspas, curtir a vida. Mas a advertência de Jesus de que sua vinda seria uma surpresa, assim como o dilúvio foi uma surpresa, é dirigida a mim e a você. Vamos refletir, examine agora mesmo o seu coração, como você tem vivido. Será que você tem considerado as advertências de Deus, as advertências da Bíblia, como coisas de pouca importância? Meu querido irmão, diante de nós está um céu a ganhar e um inferno a evitar. Deus apela para nós hoje, nos chamando à reconciliação. Portanto, se você tem um pecado acariciado, a hora de abandonar é agora. A misericórdia de Deus ainda pleiteia com os pecadores. O convite da graça nos chama, mas haverá um momento quando a misericórdia cessará. Jesus lançará para o lado as suas roupas de intercessor e será o tempo do juízo sem misericórdia. No dia que se chama hoje,
confesse os seus pecados, se reconcilie com Deus e clame pela graça na sua vida. Assim como Deus recriou um mundo de pecado, Ele também pode recriar a sua vida e te transformar em um novo homem, em uma nova mulher, criado segundo o coração de Deus, que viva para a honra e a glória do nome de Deus.